Fala rapaziada, recentemente eu descobri que muita gente odeia Clarencio, então eu peguei um dos melhores episódios da série inteira pra provar pra você que não gosta que essa série consegue ser mais inteligente do que aparenta ser, e menos nojenta ou boba do que você acha que ela é também. Eu quero te mostrar como esse desenho consegue atingir várias pluralidades, vários assuntos em um mesmo episódio. Eu vou mostrar como um episódio que aparenta ser bem de boas pode ser uma caixa de Pandora com muita margem pra adquirir mais conhecimento. Também te mostrar que você pode deixar as crianças assistindo a esse desenho sem medo nenhum. E se você nunca deu uma chance pra Clarencio, veja apenas esse vídeo que eu garanto que você vai pelo menos odiar um pouco menos. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com uma música bem melancólica e reflexiva de fundo, e nós vemos um pouco do início do dia do Jeff, onde ele diz o lugar onde mora e que está na quarta série. Eu sinto que esse início é até uma referência ao filme Psicopata Americano. Isso porque o Jeff diz que gosta de fazer tudo do jeito certo e age exatamente igual ao protagonista do Psicopata Americano, arrumando as roupas, contando o tempo de tudo, fazendo exercícios, skincare. Eu sigo a rotina, o horário. Eu não sou como os outros. Eu sou diferente, sou especial. Tenho um ótimo dia. Nesse começo a gente pode até abstrair a crítica do filme Psicopata Americano, e Clarencio faz questão de deixar isso bem claro. O Jeff claramente é alguém que se acha especial, também com a desculpa de fazer todas as coisas de maneira correta. Ele se acha alguém acima da média, e por olhar dessa forma pra si mesmo, acha que merece mais do que os amigos, dos quais ele julga inferiores. E sim, isso pode parecer bem ruim pra ser uma visão de uma criança, mas é bom analisar isso pra prestar atenção se você mesmo não foi alguém assim. No caminho pra escola, ele treina falar com os amigos dele olhando pro próprio reflexo, e nesse monólogo ele interpreta dizendo que eles ainda podem sair juntos, mas que eles só não vão entender o que ele diz nas aulas. Ao chegar na escola e falar exatamente sobre isso com os amigos, o Clarencio mesmo não tá nem aí. Nada vai mudar entre a gente, mas a minha vida vai ser melhor. Todo mundo tem que seguir o seu caminho. É que o meu tem uma trajetória maior. E claramente o Jeff tem um ego bem elevado, ele se acha especial de uma forma que o torna arrogante. E a sorte dele é que os amigos dele não entendem isso muito bem, porque se entendessem, provavelmente iriam querer distância, até porque esse é um comportamento bem tóxico. Isso porque a arrogância é isso, é quando você se acha demais e despreza os outros, como se você fosse superior e eles inferiores. O episódio dá a entender que o Jeff tem essa arrogância porque ele se sente superior ao seguir uma rotina regrada, como é o caso de muitas pessoas nos dias atuais. Pessoas que acordam às 5 da manhã, fazem academia, fazem dieta e por isso se sentem superiores aos outros. A questão é que não há nada de errado em fazer essas coisas. O problema é se achar superior pelo modo de vida que você escolheu. Ele escolheu focar em ser uma pessoa acadêmica e por isso menospreza os amigos, por achar que esse é o melhor caminho. Esse tipo de coisa acontece quando você associa as suas escolhas a valores dos quais você acredita serem mais elevados do que de outras pessoas. E logo depois, a professora chega na sala e a gente entende o porquê ele tá tentando tanto manter a autoestima dele alta. E isso faz com que a arrogância dele seja mais como um mecanismo de defesa por conta de uma insegurança que ele sente. Eu vou explicar o porquê. A professora chegou com um resultado que vai separar a turma em dois. Os giz de cera, que são alunos um pouco menos avançados, que são mais bobalhões e que não tem tanto foco na vida acadêmica, e os pena, que são os alunos que são mais acadêmicos e que estão mais preparados para aprender sobre coisas mais avançadas, assuntos mais complexos. Cada turma vai para uma professora diferente, onde vão aprender sobre assuntos diferentes e que dizem respeito ao que cada um pode. E acredito que o Jeff esteja com uma espécie de ansiedade para saber em qual grupo ele vai ficar, mas ele acaba escondendo essa ansiedade, que pode ser bem incômoda, com essa cortina de arrogância na qual ele se colocou. Cada um tem o próprio caminho e o jeito de aprender. Alguns são diferentes. Obviamente, essa divisão não faz sentido nenhum. Afinal de contas, para os alunos mais atrasados aprenderem, eles têm que ter influência de alunos mais avançados. Então, o mais efetivo é uma turma que se comunica entre si, e não turmas separadas. A professora entrega os resultados para todos os alunos e os mais bobos, tipo o Clarencio, ficam no giz de cera, só que a confusão acontece quando o Jeff vê o resultado dele. O menino tava desesperado pra ficar no pena, e isso ele esperava muito. Ele tinha uma certeza muito grande que ia estar no grupo dos mais inteligentes, mas o que aconteceu é que o resultado dele foi o contrário do que ele esperava. E assim, o Jeff descobriu que a fortuna pode nos dar o que não queremos de vez em quando, mas será que ele vai descobrir que o obstáculo se torna o caminho também? Eu não queria te envergonhar na frente de todo mundo, mas você me colocou no grupo errado. É claro que não. Algumas pessoas demoram um tempo pra entender, e tá tão em negação nessa parte do episódio que ele até joga a culpa pra professora, falando que quem errou foi ela, e não parou pra pensar nem sequer um segundo que os resultados dele podem ter sido
insatisfatórios. A professora diz que aquilo tá certo e não foi um erro, mas ele continua insistindo, até que ela pergunta se ele não quer ficar com os amigos. Ele olha pelo vidro da porta, vê os amigos brincando entre si e responde isso aqui pra professora. Eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. O Jeff, além de ser uma pessoa arrogante, é também uma pessoa muito teimosa e que acha que só o seu modo de viver tá certo, apenas o caminho que ele escolheu pode levar ele pra longe. Mas mais que isso, o que eu percebi quando ele disse essas palavras foi que ele tem uma competição interna com os amigos, talvez por fazer parte daquele grupo e ao mesmo tempo desprezá-lo. Ele se sinta bobo como eles, ao mesmo tempo em que ele tem a vontade de ir embora dali. A professora percebeu isso bem rápido nele e por isso nem mudou o resultado, deixou ele em giz de cera mesmo, até porque afastar ele de seus amigos naquele momento decisivo, e ainda por cima deixar ele pensando daquela maneira, provavelmente faria ele se tornar uma pessoa bem pior e que não sabe manter relacionamentos. O episódio continua e a gente vê um trechinho das aulas do Pena, onde eles estão aprendendo sobre intelecto ativo e passivo, um conceito discutido por Aristóteles no livro Metafísica. E sinceramente eu nunca fui muito de ler Aristóteles e nunca terminei de fato esse livro, mas ele era um cara muito inteligente e vale muito a pena estudar esses conceitos, mesmo que hoje em dia a gente esteja coisas mais avançadas. E no livro da Metafísica ele discute a própria metafísica em si, o ser enquanto ser, a filosofia primeira das coisas. Mas isso aqui fica para outro vídeo. Não segundo São Tomás de Aquino. E quem disse que esse é um desenho ruim, tá maluco mesmo. O Clarence é muito bom e olha isso aqui, cara. Os caras colocaram dois dos maiores filósofos ocidentais aleatoriamente no episódio 2. O Jeff olha toda aquela aula e fica muito triste, ao mesmo tempo em que na aula do giz de cera a professora tá contando uma história bem idiota. Entediado, ele tenta reunir toda a grana que ele tem pra subornar a professora. Agora vamos ensinar a batalha entre os vikings e os astronautas. É uma batalha muito antiga. Sinceramente, essa aula do Clarence não é menos intelectual do que a aula sobre Aristóteles. São apenas aulas diferentes e que as duas turmas deveriam ter. Afinal de contas, enquanto a aula do grupo Pena é mais acadêmica, a aula do grupo de Giz-de-Cera é mais artística, treinando mais a criatividade dos alunos. Ou seja, as duas aulas são super úteis e ajudam a desenvolver partes distintas do que é ser um ser humano. Mas, por ele supervalorizar o conhecimento dos livros e desprezar as artes e a criatividade feita de modo desorganizado, o Jeff não pensa o mesmo. Essa aula é uma tremenda piada. E depois dessa fala tem uma parte bem estranha, onde o Sumo joga um apagador no Jeff e ele corre pro banheiro se limpar. Mas ele se limpa com tanta raiva que claramente ele tá sentindo nojo de toda aquela situação. Ele realmente não quer estar lá com os amigos dele. Agora, saca só essa crítica ao capitalismo no meio de Clarence. Aristóteles era um defensor da educação organizada. Mas o problema é que a escola não é eficiente. Devíamos focar no modelo de aprendizagem autodirecionado. E a única coisa que nos afasta disso é a submissão ao sistema atual. Aqui eles falam sobre um sistema de ensino comum, o que nós vivemos, versus um sistema de ensino onde o aluno é o próprio professor e entende suas próprias necessidades. Esse sistema, ele se chama eutagogia, e é bem diferente da pedagogia comum que a gente conhece hoje em dia. Na eutagogia, os alunos são encorajados a desenvolver uma capacidade de identificar o que eles mesmos precisam aprender, como aprender e avaliar a sua própria progressão. Isso envolve uma abordagem muito mais independente e autoconduzida do que os métodos tradicionais que a gente tem hoje em dia. E o outro aluno completa isso falando sobre como a única coisa que nos separa dessa realidade é justamente o modo de produção capitalista, que procura empregar o aluno o mais rápido possível, dando capacidades básicas para que ele possa cumprir funções básicas em uma empresa. Até porque em um sistema livre como a eutagogia, as pessoas não seriam incentivadas a competir entre si, mas seriam incentivadas a trilhar a própria jornada como bem entendessem. E isso vai diretamente contra a mentalidade capitalista. O episódio continua e no meio do debate, o Jeff entra na sala, ele acaba sendo expulso pela professora de uma maneira bem humilhante, sendo arrastado na frente de todo mundo pela carteira. Depois disso, a gente vê como é na mente dele, como ele se vê daqui a uns anos por não ter conseguido entrar na turma que queria. Inclusive, essas alucinações também são referências ao psicopata americano, só que de uma forma bem mais leve, né? Ele se vê velho, trabalhando em um mercado ao lado do Clarencio. Como assim? Eu não trabalho aqui. Mas você sempre trabalhou aqui. Você não tem nenhuma outra opção. E no final do sonho, a cabeça dele explode, provavelmente indicando que ele pensou demais. Ele acorda no meio de uma guerra na classe dos Giz-de-Cera, mas nem se mexe. Ele fica deitado no chão, esperando o dia passar em uma depressão profunda, até que todo mundo vai embora. E quando ele levanta, pega um caderno na mesa, ao que ele vê um sistema de pontuação. Ele tá no meio de todos os alunos. Ele é literalmente o meio, a média. Ele não tá nem em Pena, nem em Giz-de-Cera. A professora provavelmente só colocou ele na sala do Giz-de-Cera porque ele tem mais amigos lá. E foi exatamente o que ela disse no começo do episódio. E eu não sei o porquê exatamente ele ficou tão feliz depois disso. Feliz de ser a média. Acho que foi porque ele era o melhor em ser o médio entre todos os alunos e de alguma forma ele se sentia perfeito por causa disso. O resultado do meu teste mostrou que eu sou perfeito. Perfeitamente na média.
E no dia seguinte, quando ele volta para a escola, o experimento tinha acabado e a professora disse que o teste deu errado e que descobriram que ele era baseado em gênero. Quando ele vai sentar no lugar dele, vê o mesmo rosto do estudante que viu quando estava em alucinação. E com esse final nonsense, o episódio acaba. Eu sinceramente não entendi muito esse final, mas se você tirou alguma explicação, deixa aí nos comentários para eu saber. Então, gente, eu tava decupando aqui o vídeo e eu percebi a confusão que eu fiz. Essa última cena, ela se refere a uma cena do Jeff tendo alucinação e ele vê a pessoa com essa mesma máscara aí, né? E aí nessa cena é aquela menina que foi arrastada junto com ele pelos professores na carteira. Eu acho que é ela simplesmente se vingando de toda a loucura que ele fez ela passar. Mas bom, esse aqui é um ótimo episódio de Clarence. Eu espero que tenha provado que essa série é muito boa e que sim, você pode tirar muitos ensinamentos e até conhecimentos desses desenhos que parecem bestas e que você provavelmente deve ter algum preconceito. E se você gostou, eu tenho mais vídeos de Clarence no canal, como o episódio em que o Sumo constrói um bar. Mas aquilo tudo era uma metáfora para uma relação estranha que ele tem com o próprio pai. Enfim, agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, deixa um comentário, deixa o like e tchau! 아무래도